Agora sim, a gente tem um agente de IA completo para trabalhar como vendedor de forma consultiva de uma concessionária, de uma loja de carro, que tem acesso a todo o estoque da loja de carro. Ele detecta se a gente tem um interesse de fato em olhar um carro ou quer comprar um carro, um modelo específico, e ele vai salvar isso na nossa base de dados também, qual que é o usuário que tem, qual que é o telefone dessa pessoa que tem interesse e qual que é o modelo, né? Para a gente poder depois entrar em contato também de forma para fazer um remarketing ali, para mandar uma mensagem também exclusiva, e a gente tem uma URL exclusiva aqui do chat com o nosso agente de IA para a gente poder colocar lá no Instagram da loja de carro, da concessionária. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e se prepara que hoje a gente vai desenvolver desde o extremo zero uma automação completa aí para basicamente concessionária ou loja de carro para um agente de IA atuar de forma consultiva, também de vendedor, e a gente vai mostrar formas que você pode integrar aí esse cara e a gente vai integrar ele também com um sistema web, ou seja, com o Next.js, alternativas que a gente pode fazer para conectar esses dois caras, né, uma automação e um sistema, a gente vai disponibilizar para vocês e também vamos desenvolver toda a automação do zero. Então, ó, já peguei aqui meu tereré para mim ter uma cafeína aqui, pega a sua água aí, se você gostar desse vídeo, se ele te agregar de alguma forma, comenta alguma coisa aí embaixo, qualquer coisa aqui para ajudar, né, para o YouTube entender ali que, pô, você gostou do vídeo, para trazer mais pessoas para esse vídeo aqui e ajudar bastante a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Então bora lá, vocês sabem que eu não gosto de enrolação. Então para a gente pensar como que a gente pode primeiro estruturar uma automação para esse nosso caso, né? Então eu retirei lá do site freelancer.com, onde o cara precisava de uma automação que era para uma concessionária, para ele colocar o link, por exemplo, lá no Instagram da loja, para as pessoas conversarem com o vendedor. Então, basicamente, um link de um sistema web que ia aparecer aqui. O cara preenche o nome, o telefone e já clica em iniciar a conversa e automaticamente já vai para o nosso chat aqui, simbolizando que tem alguém online ali para atender ele. Mas no caso vai ser o nosso agente. Então, basicamente, esse nosso agente aqui, ele tem que entender sobre o estoque, ele tem que saber quem que é o estoque, quais são os carros que tem no estoque. E uma coisa legal que a gente pode criar ferramentas para ele, para entender, por exemplo, olha, se o usuário com esse telefone aqui, se ele, por exemplo, tem interesse mesmo, pô, o cara quer olhar um carro, ele tem interesse, para a gente salvar também o interesse dele, para poder fazer um remarketing, né? Chamar esse cara depois futuramente ali, caso a gente crie uma base de clientes também, de interessados na loja. Então, bora começar. Para criar toda essa automação, a gente vai usar o N8N. Então, eu tô aqui com o meu N8N, eu já criei uma automação só, não tem nada, na verdade. Então, se você já tem o N8N instalado na sua infraestrutura, cria uma automação nova para a gente fazer junto aí. Se você não tem, Matheus, eu não tenho na minha infraestrutura, posso usar lá pelo site do N8N? Pode, você pode vir aqui no site do N8N, se você não quer pagar, por exemplo, e por enquanto, ó, se você criar uma conta gratuita, você tem 14 dias de graça lá que já dá para você fazer e aprender muito aqui, tá? Então você pode criar uma conta, criar um e-mail lá e você pode usar. Se não, usa na sua infraestrutura que eu até recomendo aí. Então cria aí a sua automação para a gente poder começar. Então o primeiro passo é, se a gente olhar aqui, o que a gente precisa? Qual que é a lógica que a gente precisa? Eu preciso de alguma forma receber e quais dados que eu preciso ter do usuário quando inicializa a nossa automação para a gente poder prosseguir até o agente. Eu preciso do nome, telefone, e uma forma de saber qual que é o ID de uma mensagem, né? Porque cada um vai ter um chat. E também eu preciso saber o ID de uma sessão, né? Às vezes o usuário, se ele está aqui, por exemplo, na sessão do celular, no navegador, eu quero uma sessão. Às vezes tem outro usuário em outro navegador, quero outra sessão. Então eu quero que isso a gente tenha de uma forma para caso a gente queira expandir, né, essa nossa automação aqui. Então, o que a gente pode fazer é, a gente pode criar aqui um edit field. Vamos pegar aqui um edit field. Esse nó do edit field nada mais é do que um nó como se a gente tivesse variáveis ali dentro. Ou seja, deixa eu até excluir isso aqui um pouquinho. Esse nó aqui, o edit field, a gente pode colocar campos e valores ali dentro. Então, por exemplo, eu quero um campo chamado session ID, com I maiúsculo, ó, session ID, que vai ser do tipo string, ou seja, do tipo texto. E aí aqui dentro a gente vai colocar 1234 traço 1234. Por enquanto fictício, né? Depois esse dado ele vai vir de forma automática e dinâmica. Perfeito. Então quem usar tem que me passar um session ID. O que mais? Olha, quem usar também tem que me passar um fone, né? Que é o telefone. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, fictício, 679 1234 1234. Beleza, um telefone ali. O que mais que a gente precisa, né? Eu preciso também, acho que é só o nome, deixa eu verificar aqui o que é mais. Nome, o telefone a gente já colocou. E também a gente pode pedir para ele ter aqui uma message ID, para ser o ID da mensagem também, que é legal. Então aqui, vou colocar 123, 123, 123. Então vamos supor que esse é o message ID da mensagem ali. Então a gente tem a sessão, a gente tem o telefone, a gente tem também o message ID e a gente precisa da mensagem em si, né? Então a message também, que é qual que é a mensagem. Por exemplo, tem
Go para vender, ou disponível, né? Vou colocar isso aqui, tem Go disponível, né? Maravilha. E a gente precisa, deixa eu colocar até aqui o nomezinho, ó, vou renomear aqui o nosso edit field para normalizar, né? Ou seja, a gente está separando os campos que a gente vai ter. E para a gente inicializar essa nossa automação, eu preciso de um trigger. Então, basicamente, a gente vai pegar aqui, a gente tem o trigger manual, mas a gente vai pegar inicialmente o trigger de chat, né? Então, para a gente poder ter, testando aqui, né, um chat que é a conversa. E eu vou ligar aqui com o nosso normalizar. Então, basicamente, eu vou pegar aqui o nosso chat. O nosso chat, ele é um triggerzinho que a gente pode clicar aqui em Open Chat e testar alguma coisa. Por exemplo, Olá Mundo. Vou escrever um Olá Mundo aqui e vou enviar. Então, perfeito. Ele enviou o Olá Mundo aqui. Passa para o nosso normalizar. O normalizar é onde a gente vai ter os campos aqui. Por enquanto, o Session ID a gente vai colocar fixo. O telefone vai ser fixo também. O Message ID é fixo, né? Porque depois ele vai vir dinâmico. E a mensagem, eu quero receber da mensagem que o usuário digita. Então, ao invés de ser fixo, ó, tem um Go, eu vou pegar lá do nosso chat aqui, que é o nó anterior aqui na esquerda, e a gente vai pegar aqui, ó, chat input, vou puxar até o nosso valor aqui, ó, e soltar aqui dentro. Percebe que ficou verdinho? Mudou aqui, ó, para expressão. Então já temos aqui, dentro do campo message, vai vir o que a gente recebe lá do chat. Perfeito, né? Então, se eu pegar aqui, ó, salvar esse cara aqui agora, vou pegar aqui e vou dar aqui embaixo, ó, clear, só para limpar a execução, e eu vou tentar novamente, ó, open chat, e eu vou limpar aqui essa seção, ó, reset aqui também, e vou perguntar aqui, por exemplo, tem BMW à venda? Vou enviar, perfeito, ele passa aqui, passou pelo normalizar, e se a gente olhar o normalizar, ele passou pelos campos e devolveu para a gente, ou seja, devolveu para quem está passando ali para o nó da frente, ele devolveu ali qual que é a sessão, qual que é o telefone, qual que é a message ID e a mensagem em si que a gente recebe do nosso trigger, que é que inicializa a automação, que por enquanto é aquele nó de chat. Perfeito. Qual que é o próximo passo? Então pensa que a gente já criou a automação que recebe os dados, e aí a próxima parte é, ele mandou alguma coisa lá, tem Go disponível. Perfeito. Qual que é o próximo dado que a gente precisa pensar aqui? É verificar e validar se realmente eu estou recebendo todos esses dados. Para mim, vai que a mensagem veio vazia por algum motivo ou não veio o telefone. Eu não quero seguir para frente. Então, o que a gente vai fazer é, vou clicar aqui e a gente vai pegar um condicional chamado if. Então, o if nada mais é do que a gente fazer, de fato, alguma condição de comparação. Então, vou clicar aqui no if e eu quero comparar o quê? Eu quero comparar ó, se o Session ID... E aí eu quero comparar se a string, se ele... Vamos colocar aqui se a string não está vazia. Is not empty. O que mais? Mais uma condição. E eu quero pegar aqui o phone. Não, phone eu vou deixar. Vou pegar aqui o message ID. E string is not empty. Então se ele também não está vazio. E também mais um. Se a message... Arrasta aqui, ó, ficou verdinho, mudou para a expressão. Se a message is not empty. Ou seja, eu estou verificando se o Session ID, que é o que a gente recebe, não está vazio. Ó, is not empty. Se o message ID, que é a ID da mensagem, não está vazio, se a gente não recebeu vazio. E também a gente está olhando aqui se a mensagem que a gente está recebendo também não está vazio. Beleza? Então, se nenhum dos campos, todos têm dados, então se a gente rodar aqui, ó, ele saiu no true, ou seja, passou em todas as nossas validações. Não está vazio o nosso session, não está vazio o message e não está vazio o message ID. Então, se não está vazio, ó lá, ele saiu aqui no nosso true. Então, dentro do true, quer dizer que a gente pode seguir para mandar para o nosso agente de IA processar, porque tem todos os dados que a gente precisa para passar para um agente de IA. Agora, se caiu no falso, quer dizer que por algum motivo não veio algum campo, então a gente nem quer seguir mais, deixa parar a execução aqui já da nossa automação. Até aqui, salva aqui, perfeito, né? Dentro aqui agora do nosso true, quer dizer então que a gente quer continuar a automação. Eu vou criar aqui mais um, chamado Edit Field, mais uma vez, para a gente ter mais um campinho aqui, e eu vou renomear esse campo aqui para Message. Então vai ser a nossa mensagem. E aqui eu vou ter um campinho aqui, por exemplo, a gente pode chamar aqui, só para a gente ter a message aqui mesmo, vou chamar aqui de message, e aí eu vou passar aqui dentro, a gente vai pegar o nosso message, que a gente recebe do if, ó, puxa até aqui dentro do value, e eu vou executar. Então, ó, devolveu um campo chamado message, com a mensagem que a gente recebeu lá do usuário. Perfeito, né? Então, verificou, opa, tem todos os dados, aí ele chegou aqui e passou pelo nosso message, executamos o message, ele devolve então só a mensagem do usuário aqui para a gente continuar seguindo. Qual que é o próximo passo, né? Se a gente pensar, então, nossa automação recebe, filtra e valida se tem todos os dados que a gente precisa, e aqui a gente tem qualquer mensagem para a gente poder passar para o nosso agente de IA. Então, eu vou até criar aqui, ó, botão direito, Add Stick Note, só para a gente deixar bonitinho aqui uma nota aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó.
Dá 2 cliques, 2 hashtag. Eu vou colocar aqui que a gente está recebendo dados aqui, tá? Então, e eu vou colocar isso aqui como um comentário, ó, puxar aqui atrás do nosso... da nossa automação aqui para ficar organizado essa nossa automação. Maravilha. Agora o próximo passo é, deixa eu puxar mais para cá, é a gente construir o que a gente chama de buffer de mensagem. O que é um buffer de mensagem, né? É muito comum, por exemplo, um usuário de WhatsApp, né? E eu que diga, pô, eu tenho uma na minha irmã que ela gosta de fazer isso aqui, que é mandar uma mensagem acima da outra no mesmo segundo. Por exemplo, é muito comum o cara vai lá e manda para você aquele olá, e aí ele envia, dá um enter. Tudo bem? E aí ele envia, dá um enter. Tem alguma BMW aí? E aí ele envia. Tudo isso no mesmo segundo. Se a gente pensar que cada vez que a gente recebe uma automação, ou seja, cada vez que a gente recebe um trigger de chat aqui ou de uma mensagem, que depois a gente vai tirar o chat para disponibilizar outra forma de conectar. Mas pensa que toda vez que alguém envia uma mensagem, a gente enviou aqui, ó, tem uma BMW à venda, ele dispara a automação. Concorda? Olha só, vou open chat e eu vou enviar aqui, por exemplo, tem BMW à venda... X1, sei lá, vou escrever aí a BMW X1, vou enviar, olha lá, ele disparou a automação, então ele disparou e chegou até aqui, olha lá, tem BMW X1. Pensa que se ele mandasse, olá, envia, tudo, envia, bem, envia, seria uma automação, 2 automação, 3 disparos. Então ele startaria, né, startaria nem existe, ele iria inicializar 3 automações. Não é legal porque, pô, tudo faz no mesmo contexto, né? O cara mandou tudo seguido ali, o olá, o tudo bem, e tem uma BMW. Isso aqui é uma mensagem só, basicamente, né? O nosso agente de IA, se a gente colocar, ele vai processar o olá, depois ele vai processar o tudo bem, e depois ele vai processar o nosso tem uma BMW. Faz sentido? Não faz, né? Ele não vai ter uma resposta legal. Agora, se ele mandou tudo no mesmo, a gente pode colocar 10 segundos, ou 20 segundos, sei lá, 10 segundos que seja, já tá ótimo. Se ele mandou todas essas mensagens em 10 segundos, a gente processa todas elas juntos. Por exemplo, a gente processa, passa pro agente de olá, tudo bem, vírgula, tem uma BMW aí, a gente passa dessa forma. Então o nosso agente de recebe isso aqui. Então com isso a gente tem algo bem melhor. Então como que a gente pode fazer esse buffer de mensagem de uma forma simples, né? A gente pode vir aqui, ó, e pode usar um banco muito rápido, que é o Redis, né? Então a gente pode ter um banco chave de valor aqui, um banco Redis, para a gente fazer isso. Se você não tem ele instalado na sua infraestrutura, o Redis aqui, eu até tenho, mas eu não vou fazer dessa forma, a gente pode usar o hospedado pelo próprio Redis. Então você pode acessar aqui, ó, o redis.io, e aí você vem preços aqui, por exemplo, deixa eu fechar esse pop-up aqui, ele tem aqui o gratuito, tá? É um banco, claro, é bem leve, é bem pequeno para ser grátis, mas dá pra gente usar isso aqui tranquilamente e não precisa colocar cartão nem nada. Então só você vir aqui fazer o login, eu acho que eu já tô logado, deixa eu logar na minha conta aqui, loga na sua conta, deixa ele logar aí, e a hora que ele logar, provavelmente é que esse aqui eu já criei só porque ele demora um pouquinho para inicializar, para não demorar aqui no vídeo para vocês. Mas ele vai aparecer aqui para você colocar o nome do banco, ele vai aparecer basicamente assim, ó, para você colocar o nome, ou já vai aparecer aqui para você selecionar o preço. Aí é só você colocar o preço grátis aqui, o plano, né, na verdade. Você quer o plano grátis, coloca ali o nome que você quiser, deixa aí padrão isso aqui e só cria aí o seu banco aqui, tá? No meu caso, como eu já criei, então ele já está aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer é, você vai vir aqui, a gente vai vir aqui, na verdade já pode vir direto aqui em Connect, ele vai te dar aqui o Redis CLI, pode ser esse aqui mesmo. Você vai clicar aqui no olhinho, para ele aparecer, né, a sua senha. Depois eu apago isso aqui, não tem problema. Então eu vou clicar aqui em copiar. Abre um bloco de notas para você salvar isso aqui. Então deixa eu abrir o meu aqui também. Deixa eu salvar aqui meu bloco de notas. Então ele já está aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Esse aqui não precisa. Então a gente tem isso aqui. A gente vai dividir algumas coisas. Vamos lá no nosso N8N. Vamos conectar agora então com o nosso... Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Vou conectar aqui um maisinho. Vamos buscar o nó Redis, que ele já tem aqui o Redis. Maravilha. A gente vai pegar aqui para a gente poder salvar, ó, push data to a Redis list. Então a gente vai salvar algo dentro de uma lista. A gente tem aqui as contas, né? Eu vou clicar aqui em create credential. Vou criar uma nova credencial. Vamos voltar lá para o nosso carinha e a gente vai pegar a sua senha aqui. A sua senha, ela vai vir aqui, ó. Tá vendo que tem default, 2 pontos, então depois do 2 pontos até antes do arroba, ó. Não vai pegar o seu arroba aqui, tá? Então, antes do arroba. Copia aí a sua senha, coloca a sua senha. Usuário não precisa. Depois do arroba é o seu host. Então, depois do arroba até antes do 2 pontos. Ó. Tá vendo que ele tem 2 pontos? Até antes de pegar o 2 pontos. Ó. Depois do arroba, antes dos 2 pontos. A gente coloca aqui no nosso host. Depois dos 2 pontos é a sua porta. Então, copia a sua porta, cola a sua porta. Maravilha, só isso. Vou mudar aqui o nome da conta para Redis Cloud, né? Só para me lembrar. E eu vou salvar isso aqui.
Ele vai testar a conexão, né? Se você colocar alguma credencial errada, ele vai falhar. Ó, deu tudo certo, perfeito. Posso fechar. Seleciona a minha conta chamada Redis Cloud, que a gente acabou de conectar. E agora o que eu quero fazer é, pensa então que agora a gente vai criar o nosso buffer de mensagem. Então a gente recebe a mensagem aqui e passa para frente. Ou seja, o nosso edit fieldzinho chamado message, ele devolve a mensagem para o nó da frente poder usar ela. A gente chega aqui no nosso Redis, agora aqui a gente tem aqui ó, a nossa mensagem. Concorda? Então o que a gente vai fazer aqui agora é operação push. Qual que é o ID da lista? O ID da lista, para chamar, a gente pode pegar aqui o normalizar. Vamos pegar aqui o session ID, ó, ID da sessão. E o data, que é basicamente o conteúdo da mensagem que você quer salvar, a gente tem aqui, ó, nosso message. Vou pegar aqui, ó, nosso message. E a gente pode ativar aqui o tail também. Beleza? Feito isso, eu vou mudar aqui o nome, ó, clica aqui, vamos colocar para salvar mensagem. Não coloca acento, não coloca caractere especial nos nomes dos nó. Então, executa o step. Olha lá, salvou no nosso banco Redis. Então tá salvo lá no banco. Perfeito. Ele vai para frente. Então pensa que o usuário, ele mandou a mensagem olá, chegou na nossa automação, a gente salvou o olá no banco. Depois que eu salvo o olá, eu quero esperar um pouquinho. Então vou clicar aqui, wait, clico aqui. Então a gente vai usar o wait para ele aguardar um pouquinho, vai que chega mais mensagem, né? Então vou aguardar aqui, vamos colocar 10 segundos aqui, mais que suficiente. Então, perfeito, vou executar o nosso wait, 10 segundos, então ele vai esperar ali os 10 segundos. Então pensa que o usuário, ele mandou o olá, ele chegou, salvou no banco, está esperando os 10 segundos. Se ele mandar outra mensagem em seguida, ele vai executar outra automação. A outra automação também vai salvar esse outro dado no banco e esperar 10 segundos. Essa é a lógica. Então, beleza, esperou os 10 segundos, agora a gente pode seguir. O que eu preciso fazer? Salvou, esperou 10 segundos, eu preciso buscar do banco para ver se essa mensagem que a gente estava salvando, se ela é a última do banco. Se ela for, quer dizer que só tem ela mesmo. Se ela não for a última do banco, quer dizer que o usuário mandou outra mensagem antes dos 10 segundos e tem outra mensagem salva lá no banco. Então, quer dizer que essa BMW aqui não é a última mensagem. Então, a gente tem que descartar. Então, agora o que a gente precisa fazer é, esperamos, agora a gente só busca do banco. Pega o Redis, vamos pegar aqui o nosso get value of key from Redis. Maravilha. Selecionar minha credencial aqui. Deixa eu ver se eu selecionei aqui também. Selecionei, né? Redis Cloud, é porque eu tenho duas. Então, beleza. Seleciona a sua credencial. Operação get. Eu quero pegar aqui o nome, vai chamar, vamos chamar de mensagem. Qual que é a chave? Lembra que a gente colocou, ó, a nossa chave se chama Session ID. Então, vou vir aqui, a nossa chave, vamos pegar do normalizar, Session ID. Perfeito. Aqui, automatic mesmo. Vamos mudar aqui o nome para buscar mensagens. Mensagem, vou colocar. E eu vou executar esse step. E ele vai buscar tudo que tem no banco lá salvo. Então, pensa que se tivesse olá, tudo bem, então ele buscaria tudo aqui. Então, ele buscou do banco aqui. Qual que é o próximo passo? Aqui ele buscou todos os itens no banco. Eu preciso verificar se essa mensagem que ele encontrou do banco, ou seja, a última que tem aqui salva, se ela é igual à mensagem que está sendo executada nessa automação. Se ela é igual, quer dizer a última mensagem que tem mesmo. Se não é igual, quer dizer que ele mandou talvez outra mensagem, então a gente não precisa fazer mais nada. Que é a outra automação que vai buscar, que vai decidir. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é, ele vai buscar as mensagens, agora eu vou comparar se ela é a última mensagem. If. Vou pegar aqui a nossa condição, nossa comparação se, né, o famoso if. Então, eu vou até clicar aqui, mudar o nome para verificar última mensagem. E aí a gente vai verificar. Então, o nosso buscar mensagem, ele devolve ó, uma lista, concorda? Então, eu vou pegar aqui a nossa lista, ó, vou arrastar para cá, primeiro item, mudou, ó, ficou verdinho. Só que eu quero pegar o último item da lista, para saber qual que é a última mensagem salva lá do banco. Então, ponto, last, dessa forma aqui. Então, aqui a gente vai ter ó, a última mensagem salva no banco. E eu vou comparar se a última mensagem salva do banco é igual à mensagem que eu estou recebendo aqui no nosso normalizar. Ou até no nosso nó mensagem, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui o nosso mensagem e vou puxar para cá. E eu vou comparar se elas são ó, string equal to. Se elas são iguais, quer dizer que a última mensagem salva do banco é igual à mensagem dessa automação que está sendo disparada. Então, a gente pode seguir. Perfeito? Então, ó, vou executar. Elas são iguais. Nesse caso aqui, né, as duas são iguais, porque só tem uma mensagem. Então, ele vai cair no true. Então, se caiu no nosso true, a gente pode seguir para frente. Tá? Então, se caiu no true, vou clicar aqui, pegar mais um edit field aqui só para a gente ter. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de... Vamos dar o nome de texto. E aí, eu vou pegar a mensagem. Vou pegar aqui do nosso buscar mensagem.
Só que o nosso buscar mensagem, ele vai ter todas as mensagens. Pensa que isso aqui é uma lista, né? Então ele tem a mensagem, que é a lista, e ele pode ter, tem BMW, lembra que ele pode ter mais mensagem? Pode ter o olá, tudo bem, então ele pode ter várias aqui. Isso aqui é uma lista, essa mensagem aqui é uma lista. Só que se tiver mais, eu preciso juntar elas. Então a primeira vírgula, a segunda vírgula, a terceira, ou todas que tiver juntando aí com vírgula. Então o que a gente pode fazer é, eu vou pegar aqui do nosso buscar mensagem, e eu vou puxar aqui o nosso nome mensagem. Então, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Peguei aqui toda a nossa mensagem. Só que tá vendo que ele é uma lista? Eu quero juntar tudo com o vírgula. Então, ponto join do JavaScript. Abro aqui aspas aqui dentro. E aí vou colocar aqui uma vírgula e vou dar um espaço aqui dentro das aspas. Então, se tiver mais itens, ele vai ter olá, vírgula, tem BMW, vírgula, e aí todos os itens que tiver nessa lista aí. Então, ele vai juntar e devolver como apenas um único texto. Ele vai juntar todo o texto igual a gente fez aqui, ó. Beleza? Então, clica no xizinho. E agora, então, a gente está devolvendo nesse nosso edit field aqui uma propriedade texto que tem todos os textos aqui, tá? E eu vou mudar aqui o nome da propriedade, que vai ser uma string. Então, ele vai devolver apenas um texto só, tudo junto aí. Vou executar isso aqui e olha lá, texto BMW X1. Tem BMW X1, né? Então, esse é meu texto aqui. Perfeito, né? Então, ele passou aqui, devolveu aqui o nosso... Vou mudar aqui o nosso... juntando textos. Beleza, vou renomear aqui para ficar mais claro. E agora, depois que ele juntou o texto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa zerar o nosso banco dessa mensagem, porque a gente já processou todos, então tem que zerar lá do Redis. Então vamos pegar aqui o nosso Redis novamente. Vamos pegar aqui a nossa propriedade chamada delete. Ó, coloca aqui. Deixa eu colocar minha chave. Operação delete. Qual que é a chave? Vamos pegar aqui o nosso normalizar. Deixa eu pegar aqui o nosso normalizar. Vou pegar o nosso session ID, que é a nossa chave. Beleza? Então aqui a gente vai deletar a session do banco. Executa aqui. Beleza? Ele deletou e devolve o texto ainda. Continua prosseguindo o texto que a gente fez aqui no juntando, né? Então ele continua seguindo. Então aqui a gente tem um texto final, tudo junto da mensagem aí. E agora o que a gente pode fazer é passar para um agente de IA, processar esse texto e aí a gente fazer o que a gente quiser. Seja consultar o estoque, como que você quer que o agente siga, como é que ele seja de forma um vendedor, consultivo, como que você quer, né? Então agora a gente vai fazer isso. Então, vou salvar aqui e vamos colocar aqui mais uma, um botão direito, stick note, só para a gente ter uma nota aqui de comentário aqui em cima, para ficar mais legal aqui, né? Ficar um pouquinho mais bonitinho aqui. Deixa eu um pouquinho aqui, ó. E vou renomear esse cara aqui. E esse cara aqui vai ser o nosso buffer de mensagem, beleza? E eu vou mudar a corzinha dele aqui, ó. Clicar aqui para mudar a corzinha para um vermelho. Então a gente tem o nosso buffer de mensagem. Beleza. Então a gente já tem aqui o nosso recebendo mensagem. A gente já tem o buffer de mensagem. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente poder passar para o nosso agente de IA processar essa mensagem. Então, vamos clicar aqui na nossa ponta, ó. Maisinho. Agente de IA. Perfeito. Vamos colocar aqui, ó, conectar ele um pouquinho mais para frente. Então, ó, já está conectado. Agente de IA. Eu quero mudar aqui, ó, define below. Ou seja, aqui vai qual que é o prompt do usuário. O prompt do usuário é qualquer pergunta que ele está mandando. Ou seja, a pergunta a gente recebe aqui, ó, do nosso próprio deletar aqui. Ó, o último nó é esse aqui, ó. Então, vou colocar aqui mensagem do usuário, 2 pontos, e vou trazer aqui o texto, que é a mensagem de fato do usuário. Puxar para cá. Cuidado para ver se ficou em expressão, ó. Se a gente coloca o mouse em cima, ele já aparece ali o resultado, né? Mensagem do usuário, tem BMW X1, essa é a mensagem do usuário. Beleza. E aí eu também quero colocar aqui em Add Option, System Message. Ou seja, aqui basicamente vai todo o prompt do sistema. Como que esse nosso agente vai se comportar, qual vai ser a personalidade dele, quais são as regras dele, tudo o que ele pode fazer, que ele não pode fazer, exemplos que ele tem que seguir. Aqui vai o nosso prompt, tá? Então, vou apagar aqui um pouquinho. Primeira coisa aqui, vamos conectar o nosso modelo de LLM. Antes da gente criar aqui, eu vou colocar até um assistente da loja Showcar de Campo Grande MS. Vou colocar isso aqui, tá? Então, tô inventando o nome aqui de uma loja fictícia. Eu acho que não existe essa loja. E aí, beleza, coloquei da minha cidade aqui. Então, primeira coisa, vamos conectar aqui o nosso OpenAI. Eu vou usar aqui o modelo da OpenAI, né, do ChatGPT ali, o modelo da OpenAI. Então, maravilha. Você pode usar o da Gemini, se você quiser. Eu vou usar o da OpenAI, porque eu prefiro um pouquinho mais. Então, aqui, basicamente, se você nunca conectou, você precisa criar a sua credencial. Então, aqui, vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar aqui em Create New Credential e a gente precisa passar a sua chave lá. Então, você vai vir dentro do site aqui do platform.openai, vai fazer o seu login ali da OpenAI,
vem no seu dashboard aqui, né? Cria sua conta aqui dentro do Platform, maravilha. E aqui, basicamente, deixa eu pegar aqui uma chave. Então, basicamente, você vai ter que vir aqui e colocar aqui para você ter acesso às suas chaves. Para você criar uma chave, você vai precisar, de fato, colocar um valor aqui dentro. Se eu não me engano, a OpenAI, eu acho que é... A gente tem um vídeo aqui já no canal, criando o primeiro agente de IA, que eu mostro passo a passo como colocar o dinheiro, onde que fica. Então, vou deixar o card passando aqui em cima. Mas, basicamente, você precisa, acho que, colocar $5. Você pode ver aqui na página de uso aqui. Na página de uso aqui você tem, ó, por exemplo, eu gastei nessa conta aqui, do que é de demonstração, gastei pouquinho. Então, $5 você vai destrinchar e não vai gastar. Eu fiz muita requisição, gastei nada. Gastei isso aqui. Então, basicamente, você não vai gastar quase nada. Tem que colocar um valor lá para que você consiga usar. Então, aí, pode usar. Se não quiser, eu acho que o Gemini também dá para usar de graça lá. Então, perfeito. Depois você vem aqui, pega, gera a sua chave, pega e copia a sua chave, e aí você pode vir aqui e cola a sua chave e salva lá. E perfeito. Então, eu já fiz isso só para não perder tempo, né? Já está aqui, ó. Perfeito. E aí, o modelo que eu vou utilizar, eu vou usar aqui o GPT-5 aqui. Tá? Então eu vou usar o GPT-5, ó, porque ele é um pouquinho mais inteligente aí. Se você quer usar um modelo ainda mais barato, tem o 4O Mini aí. Mas cuidado com o tamanho, os modelos, que às vezes, dependendo da complexidade do seu prompt, ele pode errar bastante. Então o GPT-5, 5.1 já é legal. Se você quiser, você pode colocar aqui o GPT-5 para frente, o 5.1, 5.2, ele é um pouquinho mais lento. E aí, por padrão, ele tem aqui o que a gente chama de timeout. E ele vem aqui que é milissegundos, né? Ele vem aqui 60 mil milissegundos, que vai dar, acho que 60 segundos de timeout. Ou seja, se ele estiver processando, passou esse tempo, ele vai dar um erro ali, tá? Porque vamos supor que passou o tempo de que ele poderia ficar ali pensando. Eu vou aumentar mais um 0 aqui, tá? Claro que isso aqui é excesso demais, mas só pra gente ver aqui como a gente tá testando. Depois você pode colocar ali 3 minutos, 4 minutos no máximo ali, maravilha, tá? Então vou colocar aqui, perfeito. Agora vamos lá. Então colocamos o modelo. E agora a gente tem aqui para a gente colocar o nosso prompt, tá? Primeira coisa, antes de colocar o nosso prompt ou antes de colocar qualquer funcionalidade para o nosso agente, vamos testar isso aqui? Então vou perguntar aqui, por exemplo, o nosso colocou aqui, ó, assistente da loja, e eu vou colocar aqui carros disponíveis. Claro que a gente não vai usar esse prompt, mas só para a gente ver, vou colocar aqui, ó, BMW X1 Gol 1.0. Então eu coloquei que eu tenho esses dois carros disponíveis aqui. Então vamos lá. Vou salvar isso aqui e agora vamos testar todo o fluxo aqui, ó. Beleza? Vamos ver aqui embaixo, ó, Clear. Vou limpar a execução. Vou clicar aqui Open Chat e a gente pode pegar aqui, ó, e digitar aqui, ó. Vou limpar a sessão aqui também. E eu vou perguntar, por exemplo, tem algum Gol para vender? Vou mandar isso aqui. Cliquei para enviar. Olha lá, vai disparar toda a nossa automação, ó. Tá rodando a automação aqui. Ó, tá lá no wait, né? Vai esperar os 10 segundos ali do nosso buffer para verificar se é a última mensagem, se o usuário não mandou nenhuma mensagem antes dos 10 segundos. Ó lá, tá processando o nosso prompt lá e vendo como ele vai responder, não colocamos nenhuma funcionalidade, só pra gente testar mesmo, tá? E olha que legal, ele devolveu aqui, tá? Então ele devolveu pra gente aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, né, que fica melhor pra vocês. Então ele devolveu aqui, ó, temos sim, na Show Car em Campo Grande, temos um Gol 1.0 disponível, quer que eu te envie o preço? Daí ele já foi enviando, né, ele já foi alucinando ali, porque a gente não passou nenhuma ideia de prompt ali para ele. Então, a gente já fez a base da nossa automação. Perfeito. Agora, a gente precisa melhorar e deixar isso aqui um pouquinho mais profissional, o nosso prompt. Primeiro aonde que a gente vai dar acesso para o nosso agente de IA ter acesso ao estoque da loja. Então, aí você poderia usar banco de dados, a gente poderia usar Supabase como banco de dados também, banco de dados direto, ou buscar de uma API, se ele já tem um sistema. A gente pode buscar de N formas. A gente tem aqui basicamente para conectar tools. Posso clicar aqui e conectar tools aqui dentro. Por exemplo, poderia fazer uma HTTP request, que é uma requisição HTTP, se ele já tem um sistema de estoque. Ou poderia buscar num Postgres, que é um banco de dados. Poderia buscar num Supabase. Poderia buscar também num Google Sheet, que é as planilhas, que é o que a gente vai fazer. É mais simples da gente poder fazer esse controle, né? Então, quais são os estoques da loja, registrar os interesses do usuário. Então, o que a gente vai fazer é clicar aqui no Google Sheet. Vamos lá. Primeira coisa eu tô aqui no N8N que eu também não tenho uma credencial, se eu não me engano, ó, não tenho a credencial, então a gente vai criar a credencial junto aqui. Então eu vou clicar aqui em criar nova credencial. Eu vou mudar aqui para conta YouTube, só para me lembrar. E aí, então a gente tem aqui a Docs, ó. Vou clicar aqui na Docs, vamos lá. Maravilha, eu vou usar o Alpha aqui mesmo, tá? E aí a gente vai vir aqui também, ó, Google Cloud, a gente vai precisar acessar o Google Cloud. Você vai vir aqui no seu console do Google Cloud. Deixa eu trocar de conta aqui só, na verdade. Você logou na sua conta. Você vai vir aqui, ó, em cima.
clica aqui, ou se já apareceu o pop-up, novo projeto, vou criar um novo projeto aqui, eu vou chamar aqui de vídeo N8N, YouTube, vou criar aqui, então pode dar o nome que você quiser, vamos lá, tá criando aqui em cima ó, o projeto, ele tá falando para mim colocar aqui a autenticação 2 fatores, já eu coloco, vou clicar aqui em selecionar projeto, beleza, e ele tá falando aqui para mim criar autenticação 2 fatores, né? Às vezes o Google pede para mim conectar aquilo lá quando você loga, ele manda um e-mail, manda uma senha lá no seu, manda um código. Então deixa eu conectar aqui minhas 2 fatores. Maravilha, conectei lá o meu telefone para poder usar aqui com esse e-mail. E aí agora, então, a gente precisa criar a nossa chave aqui para esse cara. Primeiro caso que a gente vai vir aqui, ó, a gente vai vir aqui, vamos vir aqui dentro de APIs, biblioteca, e a gente vai habilitar então a biblioteca do nosso Drive. Drive API, clica aqui e clica em ativar. Ativou, a gente vai pesquisar aqui, vamos voltar aqui para a gente pesquisar mais uma. Vamos voltar em biblioteca. Vamos pesquisar aqui o Google Sheet, aqui é as planilhas. Ativar também. E eu vou ativar também, ó, biblioteca. Vou ativar mais uma aqui, que é o nosso Docs, que é o Google Docs, tá? Aqui, ó, Google Docs. Só para deixar ativo mesmo. Vou ativar aqui também as 3, que é as necessárias aqui pra gente. Agora, a gente vai vir em credenciais. E aqui a gente, como é a primeira vez, ele fala pra gente ativar aqui a nossa tela de consentimento, tá? Então vamos clicar aqui, tela de consentimento. Vamos vir aqui, ó, em começar. Deixa eu tirar minha câmera para não atrapalhar. O nome do projeto aqui, o nome do app, eu vou chamar aqui de automação. Tanto faz, tá? O e-mail que eu tô usando aqui. Avançar. Uso externo. Avançar. O e-mail de novo. Avança de novo. Eu concordo. Continuar. E criar aqui. Então, dessa forma, agora a gente já criou a tela de consentimento, agora a gente pode criar a chave. Então, volta aqui para o nosso, ó, volta aqui, vamos aqui ó, em APIs, credenciais, de novo, ó, aqui, APIs, credenciais, tranquilo. E aí vem aqui criar uma credencial, o tipo não é OAuth, então clica aqui. Aí qual que é o tipo? O tipo é aplicativo da web, vou colocar aqui aulas N8N, pode ser o nome que você quiser, tá? Para você lembrar, se você quiser. Qual que é o domínio autorizado? Vou clicar aqui e eu vou pegar a minha URL. Então, a minha URL para acessar o meu N8N é essa aqui, ó. Você vai pegar a sua. Então, no meu caso, ó, é essa URL aqui, ó, até o .com, né? A URL inicial. Volta no cloud lá. Isso aqui não é. Volta aqui no cloud, ó. URL autorizado, então é a base URL, só que sem a barra no final. É a minha base URL. E aí a gente precisa colocar o URL de redirecionamento. Vamos lá. Olha aqui o URL de redirecionamento, copia ela aqui, volta lá, coloca a sua URL de redirecionamento, criar, e agora ele vai aparecer para você aqui o seu Client ID e o seu Secret aqui também. Copia essas duas chaves e salva num bloco de notas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, provavelmente não está aparecendo para você, vou copiar as minhas aqui, pode dar um OK. Agora que a gente deu um OK, ó, já está aqui. Para finalizar, a gente precisa vir aqui no nossa API. A gente pode vir aqui, até no nosso, a gente vir aqui no nossos tela de consent, tela de permissão aqui, acho que já vai aparecer. Aí, a gente vem aqui no nosso, como não tá aparecendo, a gente pode pesquisar aqui que eu acho que vai ser mais rápido, aqui o audience. Ver se ele já aparece. Aqui, ó, audience. Vamos clicar aqui. Ah, é público-alvo, que tá em português. Em português é público-alvo. Acostumado. E aí vai aparecer aqui que o app a gente tá em testando ainda. Eu vou clicar em publicar app, e ele pode demorar um pouquinho, tá? Clique em confirmar. Então, olha só, agora está em produção. Tá vendo que agora está em produção? Então, agora a gente já pode utilizar. Então, em português aqui é público-alvo, em inglês é audience, tá? Então, basicamente é isso. Clicou aqui, publicou. Agora, a gente pode fechar isso aqui. Volta para o nosso carinha agora e coloca o seu Client ID e o seu Secret que você salvou. Então, deixa eu colocar aqui o meu Client ID. Feito isso, é legal que você espere ali uns 3 minutinhos, dá um like aí, pega aí uma água lá, toma uma água ali, porque demora um pouquinho, como a gente acabou de criar. Eu vou tentar aqui, qualquer coisa eu pauso aqui o vídeo e espero. Vou clicar aqui em conectar, conecta com a mesma conta, com o mesmo e-mail. Ele vai aparecer essa tela aqui que pode ser que não tenha segurança, não tem problema. Você vai vir avançado e acessar, ou seja, você deixa permitir para ele conectar. Beleza, agora a gente vai vir aqui, ó, selecionar tudo e vai vir continuar, para dar permissão para a gente poder, né, acessar as planilhas, mexer ali. Então, ó, conectado, posso fechar, ó, deu conectado, eu posso fechar. Agora, ó, já temos a nossa conta aqui conectada. Agora, então, maravilha. Vamos lá no nosso Google Sheet. Então, vou criar aqui uma nova planilha desse meu e-mail. Deixa eu tirar aqui. Eu vou chamar essa planilha aqui,
Deixa eu tirar isso aqui, fechar isso aqui. Eu vou chamar essa planilha aqui de show car. Vou dar o nome aqui embaixo de estoque. E aí a gente vai ter, tá? Eu vou colocar aqui e vou deixar para vocês aqui como acesso para você copiar os dados. Eu vou deixar essa planilha aqui para vocês copiarem os dados, tá? Então, ó, vou deixar essa planilha aqui só para vocês terem alguns carros aí, para não ter que ficar escrevendo do zero, tá? Então, vou deixar aí, tem alguns carros, a marca, já preenchi aqui, ó, Civic, Onix, BMW, então já coloquei algumas aqui, ó. Então, clica aqui, ó, ou seleciona tudo isso aqui. Vou copiar aqui todas, ó. Copiar todas aqui, ó, segurando o Shift até o 1 aqui, ó. Copia tudo isso aqui, volta aqui na nossa, clica aqui no 1, Ctrl V, colei, tá? Então, vou fechar essa antiga aqui e essa é a minha agora que eu acabei de criar. Então, tem os carros, se quiser colocar mais carro aí, então tem bastante aqui, ó, tem observação, placa, tem quilometragem, tem preço de venda, tem combustível, então tem bastante coisa pra gente poder trabalhar. Então, perfeito, né? Salvamos aqui. Agora, então, a gente vai vir aqui, seleciona aqui de novo, vou pegar aqui, ó, Get Rows. Eu vou mudar aqui o nome para estoque aqui em cima. E essa nossa tool vai ser para buscar todos os carros. Então, clica aqui. Vamos ver aqui, ó, a nossa show car. Qual que é a lista, qual que é a planilha? Estoque. Beleza. Eu não quero nenhum filtro, porque eu quero buscar todos os carros aqui. Então, agora, ó, já temos a nossa primeira aqui conectada. Vou salvar aqui. Então, agora, a gente pode pensar que a gente vai ter algumas ferramentas aqui, né? A gente vai ter, por exemplo, a ferramenta de poder buscar um carro pela marca, pelo modelo, pelo ano, às vezes pela quilometragem ou pelo preço. A gente pode fazer vários filtros aqui, né? Então, eu posso ter aqui, vamos criar mais algumas? Então, a gente tem essa daqui. Essa daqui a gente falou que ele vai get rows, é buscar vários. Então, ele vai buscar todos os itens, ou seja, toda a nossa planilha. Beleza, caso a gente precise, né? Caso o nosso agente já precise. Mas eu quero mais uma. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para a gente copiar e colar, ou clica com o botão direito, dá um duplicate, ele vai copiar e colar. Vou ligar mais uma aqui. E essa próxima a gente pode colocar, por exemplo, que a gente vai ter aqui, ó, mesma coisa. A gente vai buscar aqui, ó, get rows. Só que agora eu quero buscar, por exemplo, vou até renomear aqui para ficar objetivo, ó, get, underline, stock, underline, marca. Então vamos supor que esse aqui vai ser quando ele quer chamar essa ferramenta, quando ele quer buscar um carro pela marca. E aí eu quero fazer um filtro, adicionar um filtro. Eu vou adicionar um filtro lá, ele já identificou a marca. E aí aqui quem vai preencher aqui o valor que ele vai buscar vai ser aqui, ó. Clica aqui, o nosso próprio agente de IA que vai colocar o valor ali dentro. Só que é legal a gente falar, olha, essa propriedade marca aí, você vai colocar aqui dentro um texto que é a marca que você quer buscar. Então, basicamente, a gente pode colocar uma descrição só para reforçar para nosso agente de IA o que ele vai colocar ali dentro. Então, é legal que você descreva bem redundante, né? Bem objetivo aqui. Então, por exemplo, a marca do carro que deseja pesquisar. Qualquer coisa, a gente melhora isso aqui, tá? Qualquer coisa a gente depois até deixa mais explícito aqui. Perfeito. Outra coisa é, essa tool aqui, ela deve ser chamada quando? A gente tem aqui o tool description, ou seja, de forma automática. Pô, não quero, né? Eu quero, então, ó, set manual. E aí aqui a gente pode descrever quando que essa ferramenta vai ser chamada. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, ferramenta para buscar estoque filtrando pela marca do carro. É isso que a gente quer, né? Essa ferramenta vai ser chamada dessa forma. Beleza? Já temos aqui agora, ó, vou salvar para buscar pela marca. Botão direito, duplicate, vamos duplicar mais uma. Conectar aqui, ó, tool, conecta aqui mais uma vez. Então a gente já tem aqui, ó, puxar aqui para o lado, ó, estoque, já tem a marca e a gente vai ter mais uma aqui agora. Vamos abrir. E aqui a gente pode renomear get, estoque, e aí a gente pode colocar para pesquisar pelo modelo, né? Ao invés de modelo, a gente pode colocar nome aqui, ó. Buscar pelo nome do carro. E aí aqui então, basicamente, a gente vai então mudar aqui quando que vai ser chamado também. Então essa ferramenta aqui, usada para quando a gente quer buscar o nome do carro, Corolla, Civic, o nome é modelo. Então, basicamente, ó, ferramenta para buscar o estoque filtrando pelo modelo do carro. Beleza? Modelo, nome do carro, tanto faz do jeito que a gente colocar aqui, mais objetivo aqui. E algum filtro que a gente vai fazer é lá na opção modelo, dentro da nossa seção modelo, que é onde está o nome do carro. Perfeito. Então, modelo. E aqui também a gente pode personalizar. Então, aqui vai ser o nome do carro que deseja pesquisar. Beleza? Perfeito, né? Então, clica fora. Já temos mais uma aqui. Vamos colocar mais algumas aqui, ó. Botão direito, duplicar. Vamos colocar a tool aqui, ó. Tool. E aí eu vou mudar essa aqui para a gente buscar, por exemplo, acho que pelo ano, né? Pelo ano do carro. Acho que fica legal. Então a gente pode colocar aqui que essa ferramenta ela vai ser chamada quando? Ela vai ser chamada aqui, por exemplo, quando ferramenta para buscar o estoque filtrando pelo ano do carro. Beleza?
E aí aqui embaixo a coluna vai ser ano. E aí aqui também a gente vai colocar quando que vai ser chamado. O ano do carro que deseja pesquisar. Beleza? Perfeito, né? E aí acho que a gente pode ter mais alguma, né? Quilometragem. Vamos colocar mais uma aqui só. Botão direito. Duplicar aqui, na verdade. Conectar aqui com a tua. Abra aqui. Get Stock. E aí vou colocar aqui quilometragem. A gente vai colocar aqui ferramenta para buscar estoque filtrando. Vamos colocar aqui pela quilometragem. Vou colocar aqui km do carro. Beleza? E aqui embaixo então a gente vai mudar para quilometragem. E aí aqui a gente vai colocar aqui, ó. Quilometragem do carro que deseja pesquisar. KM do carro que deseja pesquisar. Maravilha, né? Então passamos aqui, selecionamos a coluna, já colocamos quando vai ser chamado, renomeamos aqui também, já temos aqui então. E aí falta, na verdade, a gente pode colocar mais uma que é bem objetivo, né? Que é o preço do carro, para filtrar pelo preço. Então a gente já tem algumas aqui. Vou filtrar aqui então mais uma e vou colocar aqui, ó. Eu vou puxar aqui. Maravilha. E vou colocar a nossa última aqui de busca, que vai ser preço. Então, esse aqui também é importante, né? Então, basicamente, uma ferramenta para buscar estoque filtrando pelo preço do carro. Aqui embaixo, então, a gente vai mudar lá na nossa seção preço de venda. E aqui, então, quando que vai ser chamado, a gente vai colocar aqui, ó, preço de venda do carro que deseja pesquisar. Beleza? Vou clicar fora e eu vou salvar. Então, agora, ó, a gente já tem algumas informações que a gente pode usar pelo nosso agente. Legal, Matheus. Então a gente já colocou algumas ações que o nosso agente pode ter acesso. Que basicamente ele pode filtrar pelo ano, ele pode filtrar pelo modelo e pelo nome. Matheus, por que você não criou uma só e falou para ele? Por exemplo, aqui no nosso estoque, a gente colocou que essa daqui ele vai buscar toda a nossa lista. Então, se ele busca toda a lista, por que ele já não fala lá no nosso prompt, olha, você busca toda a lista, e aí você olha dentro da sua lista ali que você tem que bate com o filtro do usuário. A gente poderia fazer um prompt ali. Poderia. Até dá certo em alguns casos. Mas em algumas perguntas maiores ou em alguns casos bem específicos, por exemplo, de quilometragem, como pode ter bastante carro na loja, ele pode errar. Então, por isso que eu prefiro, nesse caso aqui, separar em queries separadas. Então, estoque, ano, quilometragem, preço, e ele chama conforme a necessidade. Se o usuário quer perguntar, por exemplo, tem uma BMW, ele vai lá e busca pelo modelo ou pela marca. A gente já não tem aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, pela marca. Ele vem aqui, bate aqui e busca, olha, traz para mim as BMW que tem aí. E aí ele filtra lá. Então é muito melhor, né? Então, do que filtrar uma vez só, pegar 1 milhão de dados ali e aí ele deixar ele se virar lá. Vai dar ruim. É basicamente isso porque eu já testei e eu já apliquei para cliente meu. Dá ruim. E olha que a gente usava banco de dados, fazia query, então dá ruim. Então, basicamente, a gente consegue otimizar um pouquinho mais aqui e ele usa com base na necessidade. Então, agora a gente precisa colocar o nosso prompt aqui. E dentro desse nosso prompt, a gente precisa passar algumas coisas importantes, que é quem que é esse cara, como é que vai ser basicamente a forma que ele vai responder, quais são as ferramentas que ele tem acesso, o que cada ferramenta tem, o que cada ferramenta faz, né, para ter acesso, mesmo que a gente especificou lá, é legal que a gente coloque aqui. Exemplos de mensagem, exemplos que são permitidos, exemplos que não são permitidos. Tudo isso a gente tem que colocar dentro de um prompt. Para a gente não escrever e passar aqui um tempo aqui, que não é só o objetivo de prompt, né? A gente tem aula só sobre prompt lá dentro da comunidade Automate, por exemplo. Mas a gente vai fazer o quê? Mudar aqui para a expressão, clica para aumentar e a gente vai destrinchar o prompt aqui que eu vou deixar para vocês na descrição aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui, que eu deixei aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui que eu deixei no segundo monitor. Vou abrir aqui um editor de código e deixa eu colocar aqui do lado para a gente poder destrinchar isso aqui. Então, olha só, né? Olha que sensacional. Vamos subir aqui. Basicamente, quem que é? Qual que é o contexto? Quem que é esse cara? Vou colocar aqui que ele é um atendente humano especializado em venda de veículo da empresa Showcar, uma loja de automóvel. Coloquei aqui, você pode descrever bem sobre a loja de lá, maravilha. Coloquei qual que é o objetivo dele, né? Entender a intenção do cliente, preço, tipo, câmbio. Então, coloquei aqui. Consultar dados reais no estoque via Google Sheet, encontrar todos os veículos em estoque que façam sentido para o cliente, listar melhores opções de forma clara e colocar aqui também. Então, esse é o objetivo dele. Então, a gente destrinchou a segunda etapa do framework do prompt, né? Você deve se comportar como vendedor humano, experiente, atendendo pelo... Coloquei aqui o WhatsApp, né? E você poderia colocar, né? A gente vai passar agora sobre as ferramentas que a gente tem, que é a fonte de dados, nas nossas tools. E aí eu coloquei o estoque, basicamente os mesmos nomes que a gente deu lá, né? Get Stock modelo, marca, preço, ano. A gente pode colocar mais uma aqui, que é a nossa quilometragem. Quando quiser pesquisar pela quilometragem do carro,
Esse save interesse a gente ainda não fez, já já a gente vai fazer, que é basicamente quando o usuário estiver conversando com o nosso agente, olha, tem BMW, tem X1, tem esse modelo, tem quanto que tá, e aí ele fala, olha, vou ir olhar, ou ele demonstrar de fato para o nosso agente de IA que tem um interesse, aí a gente vai criar uma outra ferramenta já já, depois do prompt, que é para salvar o interesse. Então, olha, o usuário que tem esse telefone, ele tem interesse nesse carro BMW X1. Então a gente salva aqui para depois, lá a loja pode criar outro agente de IA para pegar só os interesses e mandar uma mensagem de lembrete, ou também para ter uma base de clientes interessados, para depois, quando chegar um carro que ele tinha interesse, mandar uma mensagem. Coloquei aqui também as regras obrigatórias de cada uma aqui. Depois é formato de resposta. Então eu coloquei aqui um formato de resposta, saudação, lista até 3 casos disponíveis, para não listar muito, se tiver vários Go, por exemplo, listar 3 só. Aqui embaixo, estilo de comunicação, qual que é o estilo de comunicação. E coloquei aqui uma seção sobre a empresa, né? Aí você poderia colocar a visão, valores da empresa, quem que é a empresa, quanto tempo que está a empresa ali funcionando, né? Desde 2000 e sei lá quanto. Você pode colocar ali sobre a empresa. Coloquei aqui só o endereço, o centro e o telefone fictício ali da empresa. Vou deixar aí para vocês também e eu vou usar ele aqui. Então agora a gente deu toda o prompt aqui de uma forma bem enxuta. Vou clicar fora, vou clicar aqui e vou salvar esse cara. Então agora que a gente salvou aqui, olha só que legal, a gente tem aqui e vamos testar isso aqui, né? Vamos limpar aqui a execução e aí vamos lá, ó, Open Chat. Deixa eu subir aqui minha câmera aqui, que não sei se importa muito, mas vamos colocar, vamos limpar aqui a sessão. E eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, tem alguma BMW para vender? Vou pesquisar isso aqui. Então ele vai rodar, vai passar pelo buffer e vai chegar no agente e aí o nosso agente vai responder. Vamos aguardar um pouquinho, que ele demora um pouquinho, né? Uns 10 segundos ali, então vou pegar e vou tomar uma água. E olha que massa, né? Ele mandou aqui, temos sim, olhando o nosso estoque, hoje tem a BMW disponível, ele mandou aqui que tem a X1 2023, tem uma X1 2020, acho que só tem isso mesmo, né? Olha lá, tem duas BMW X1, né? Uma 2020 e 23. Então, maravilha. Eu vou perguntar aqui, ó, tem alguma X6? Vou perguntar se tem uma X6 só pra gente ver aqui o que ele vai devolver. Se ele vai falar que não tem ou se ele vai inventar que ele tem. Outra coisa que eu não coloquei no nosso prompt, né? Porque aí depois a gente pode fazer e melhorar isso aqui, até deixei isso pra vocês, é colocar guardrails, é colocar trava dentro do prompt. É legal e é fundamental que você faça isso, tá? Que você venha aqui, por exemplo, né? Deixa ele rodar ali. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, que você coloque travas no seu prompt, para ele não devolver o prompt caso ele tente perguntar qual que é o prompt, ou para ele tentar enganar o prompt, ou para ele tentar poder fazer alguma sacanagem ali. Então, é importante que você coloque travas e regras gerais dentro do seu prompt aqui. Isso é fundamental, é a base, né? Eu não coloquei aqui porque não é objetivo para não ficar muito maior ainda a nossa aula aqui, para não ficar tão grande a nossa aula aqui, mas é fundamental isso aqui. Guardrails também é importante, tá? Beleza? Esperar aqui um pouquinho. Olha que massa, né? Ele falou, ó, olá, hoje não temos X6 disponível no estoque, mas temos algumas SUVs que podem interessar. Ele mandou X1, mandou aqui, olha que legal, né? Então ele tentou, né, fazer ali ele falou aqui que ele tem o Compass, então não inventou, então tá aqui. Olha que legal, né? Então, cara, muito massa. Beleza. Então agora a gente já fez quase tudo que a gente precisava aqui do nosso agente, né? Vamos criar aqui um comentário. Vamos colocar aqui mais um aqui, vendedor. Poderia dar um nome para ele também, colocar ali o Lucas é o nome dele. Então, vou salvar isso aqui. Então, vamos mudar só a corzinha aqui para um roxinho aqui. Próximo passo é, a gente pode ter outra ferramenta aqui, que é uma ferramenta de interesse. Uma ferramenta de, olha, quando ele tiver interesse, eu quero que você salve. Então, eu posso vir aqui na nossa planilha, eu vou criar mais uma planilhazinha aqui dentro, ó, mais uma folha aqui. Eu vou renomear ela para contatos. Tá? E aí aqui os contatos, ele vai ter o contato, por exemplo, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o phone, né? E ele vai ter também, a gente pode colocar aqui o interesse, vou colocar aqui, tá? Então ele vai ter essas duas aqui, ó. Então, maravilha. Vou pegar aqui, ó, vou só clicar aqui em toda a nossa planilha, vou deixá-la centralizada, vou pegar aqui e vou clicar na 1 aqui só para deixar um pouquinho maior e negrito. Perfeito. Então aqui ele vai registrar aqui, nesse contato, apenas os que têm realmente interesse. Olha, que queria ver um carro, que queria muito um carro. Agora a gente vai vir aqui, vamos pegar aqui, ó, salva aqui. Vou abrir o meu N8N aqui em outra aba. Abre em outra aba aí e cria um fluxo novo. Cria aí um novo workflow, um novo fluxo aí. Criar mais um workflow aqui, ó, mais um. Vou renomear aqui para save ou set interesse show car. Ou show car. Beleza? Então, maravilha. Esse cara aqui vai ser um novo fluxo que ele vai ser chamado por outro fluxo. Então, eu quero que o nosso agente de IA chame esse fluxo inteiro aqui quando ele tiver interesse mesmo. Então, vou criar aqui o nosso trigger, que vai ser o nosso workflow. Aqui, ó, execute subworkflow. Então, basicamente, ó, vou clicar aqui nele. Esse cara aqui só vai ser executado por outro fluxo, tá?
Vou clicar aqui. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é, a gente vai definir aqui embaixo o nosso esquema. A gente vai definir aqui o que a gente vai esperar receber. Então, olha, eu espero receber um phone, que seja uma string. Eu espero receber uma propriedade que a gente chamou de interesse, né? Interesse. Vamos colocar aqui, ó. Interesse, que seja uma string, um texto. E acho que é só isso, né? Só esses dois aqui. Beleza? Então, a gente espera que alguém chame ele dessa forma. Perfeito? Então, maravilha. Próximo passo aqui agora é, a gente vai voltar aqui e a gente vai criar mais uma tool. Clicar no maisinho e a gente vai pegar aqui a nossa tool chamada Call N8N Workflow Tool. Beleza. Clicar fora e vou puxar ela aqui que a gente está com bastante ferramenta aqui já, né? Depois dá para organizar melhor isso aqui. E a gente vai ter ela aqui, ó. Então, esse cara aqui, a gente vai renomear um pouquinho, né? Vou melhorar um pouquinho ele. Então, basicamente, eu vou renomear aqui para Save Interesse, que é o nome que a gente deu lá no prompt. E a gente vai colocar quando que ele vai ser chamado. Então, essa ferramenta, quando o usuário realmente tiver interesse de compra ou olhar algum carro, modelo, então vai ser chamada essa ferramenta aqui. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, qual que eu quero? A gente já tem aqui os meus fluxos, ó, set interesse. Vou clicar nele aqui. Ó, ele não está falando aqui que eu não consigo selecionar ele, ó, tá vendo? Porque eu preciso ativar esse fluxo ali. Então, vamos lá no nosso carinha. Como eu já estou usando a versão 2 aqui dele, do N8N, eu preciso clicar aqui em ativar ou deixar público ou publicar. Vou colocar aqui, publicar. Beleza? Got it. Vou clicar aqui que eu não quero isso aqui. Ignoro isso aqui, não precisa. Então, ó, tá publicado e salvo ali. Agora eu posso vir aqui, vou clicar aqui, ó. Vou mudar aqui para baixo, mudar para database. E agora eu consigo selecionar ele, ó. Beleza? E já apareceu aqui os campos que a gente falou que eu espero. E aí, quem vai definir? A nossa IA. Clica aqui. Só que é legal que a gente fale, né? Olha, aqui nesse cara é o telefone. É legal que aqui a gente coloque, por exemplo, olha, aqui é o telefone. Ah, na verdade, o telefone a gente nem precisa deixar a IA passar, né? Vou clicar aqui o Xzinho, clicar aqui o X. Deixa eu apagar tudo aqui. O telefone a gente já vem fixo do usuário. Eu posso fornecer aqui fixo, ó. Pega do normalizar, phone, passa aqui, ó. Tranquilo demais, daí não tem chance de dar errado. O interesse, sim, o interesse é a IA que vai definir, né? É ela que sabe o interesse do usuário. Então, eu vou clicar aqui em descrição e eu vou colocar aqui, basicamente, marca um modelo, qual carro o usuário teve interesse em string, ou seja, em um texto. Beleza. Definimos aqui, definimos o nome. Vou salvar isso aqui. Então, agora, esse nosso carinha aqui, essa nossa ferramenta, ela vai ser chamada quando o usuário, de fato, tiver um interesse. Depois tem que melhorar esse guarda-chuva aqui. Então, vou salvar. E agora, vamos testar esse interesse real aqui. Então, se eu perguntar aqui, por exemplo, ó, quero muito olhar essa X1 2023. Beleza. Então, eu falei que eu quero olhar muito essa X1 2023. Vamos esperar aqui agora para ver se ele vai chamar automaticamente o nosso nó de interesse. Vamos aguardar aí. E olha que sensacional, né? Eu falei que eu quero, que eu tenho interesse naquele lá, e ele já chamou aqui, ó. Olha que massa. Ele chamou aqui por nome, por ano, que eu passei em 2023 e passei um nome, né? E ele já mandou aqui também, ó, interesse. Olha só que legal. Foi chamado o interesse. Olha que legal, o telefone. E olha que sensacional. Ele chamou lá o fluxo. Beleza, então vamos deixar ele acabar aqui. Só esperar ele acabar aqui de novo. Olha que massa. Acabou. E ele falou aqui, perfeito, a BMW X1 2023 está disponível para visita. E aí ele colocou aqui também todos os detalhes dela. Se quiser comparar também, aí ele falou uma outra que a gente tem, beleza. E aí ele colocou aqui também, posso separar 2023 para você ver na loja, prefere passar aqui hoje ou amanhã. Então a gente deixou aqui, colocou o endereço. Legal demais. Só que agora o que interessa pra gente? Ele chamou o nosso subagente de interesse, que é um outro fluxo. Olha que interessante. Lá no nosso fluxo aqui, se eu vier aqui em execuções, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Olha quem que tá aqui. Olha isso aqui, que massa. Já tá aqui, ó. Foi chamado por alguém que passou essas informações. Então, o que eu vou fazer é, eu vou copiar todo o nosso fluxo aqui, ó. Clica aqui para copiar. Volta lá aqui no nosso editor. Clica aqui nele. E eu vou clicar aqui no lapisinho e vou apagar isso aqui e colar, então, e salvar. Então, só para a gente poder construir esse fluxo. Então, ele mandou um telefone e um interesse dessa forma. Como que a gente pode construir esse fluxo aqui agora? De uma forma bem simples, né? Primeiro, verificar. Verificar se a gente recebeu esses dados. Então, se o telefone, se é uma string que não está vazia. Se o interesse é uma string que não está vazia. Então, se não está vazio, ele vai sair no true, que é não está vazio. E agora eu vou verificar primeiro se existe esse usuário. Porque vai que esse usuário aqui, por algum motivo, está conversando, mas ele já está aqui, já tem interesse. Eu não quero duplicar isso aqui, né? Eu quero só atualizar. Então, a gente pode vir aqui. Eu posso colocar aqui, então, no nosso sheet, nossa planilha. Cadê você? A gente vai ter agora aqui o nosso
append or update. O que isso quer dizer? Vou clicar fora aqui. Esse nó aqui, ele vai criar ou atualizar se um usuário já existe lá. Seleciona minha credencial, append or update, seleciona a nossa planilha, seleciona lá também agora o contatos, beleza? E vamos executar aqui o nosso if primeiro, executar aqui, e aí a gente pode ter acesso aqui aos dados. E aí ele vai falar, olha, a coluna de match. Vamos falar que o match, ou seja, a coluna principal é o telefone do usuário. Então vou colocar aqui, por exemplo, telefone do usuário. Opa, vou colocar aqui, ó. O telefone do usuário vai ser a coluna de match. E aqui então o telefone. Vou passar aqui o telefone e o interesse para ele salvar, ele vai salvar aqui. Então se já tiver, ele só vai atualizar. Se não tiver esse cara aqui com esse telefone salvo, ele vai criar esse dado lá. Perfeito? Então agora, clica fora. Já está publicado, né? Se quiser publicar uma nova versão agora, que a gente atualizou isso aqui, clica aqui, já que eu estou na versão 2, né? Eu preciso publicar. Atualiza aqui a versão, publicado. Então, perfeito. Agora já está atualizado aqui. Maravilha. Vamos fazer mais um teste? Mais uma vez? Então, eu vou vir aqui novamente. Eu vou limpar aqui, ó. Clear Execution. Vou limpar toda a execução. Tá? Tirar um pouquinho o zoom aqui. E agora o que a gente pode fazer é fazer o filtro de novo. Vamos buscar aqui de novo. Vou clicar Open Chat. Vou limpar aqui o nosso Session. E a gente vai, então, pesquisar. Vamos colocar aqui. Tem algum Go para vender? Beleza, pesquisei aqui. Eu vou cortar o vídeo aqui para a hora que ele responder, para não demorar muito, né? Então, olha que massa. Ele falou aqui que tem um disponível, 2020, maravilha. Então, eu vou colocar aqui, tem um interesse. Vou passar aí na loja, olhar. Beleza, mandei que eu tenho interesse. Vamos ver agora se ele vai registrar. Que a primeira coisa eu só perguntei, ó. Como eu só perguntei se tinha um Go, você pode ver que ele não registrou nenhum interesse, ó. Nem foi chamado, tá? Agora que eu falei que eu tenho interesse, que eu vou passar na loja olhar, vamos ver se ele vai registrar o interesse aqui também. E olha que massa, né? Ele registrou ali o interesse. Olha que legal. Chamou lá o nosso fluxo de interesse. Vamos lá. Vamos aguardar aqui. Mas vamos ver o nosso fluxo ali. Vamos ver se ele executou aqui. Vamos tirar aqui, ó. Ó, executou aqui. Vamos abrir aqui ela. Vamos ver o que ele executou aqui. Olha lá. Já executou aqui, recebeu, ó, visita na loja, interesse, né? Que eu falei que eu tinha interesse, que eu ia dar uma olhada. E ele já salvou aqui o telefone e salvou aqui o interesse geral. E olha que legal. Se a gente olhar aqui dentro, olha que massa, né? Tem o nosso estoque. E aqui ele já salvou, ó, o telefone e já salvou o interesse do usuário. Tá? Se a gente tivesse o nome dele, poderia ter salvo o nome também. É que a gente não quer pegar o nome aqui no momento, mas poderia também. Então olha que legal. Tem um telefone e o interesse dele. E aí o nosso agente vai responder aqui. Olha que sensacional, né? Então, dessa forma aqui agora, a gente já tem aqui o nosso agente trabalhando aqui. Tem o buffer de mensagem. Temos aqui o fluxo de interesse já. Então, isso aqui ficou muito massa. Temos também toda a parte de estoque para ele consultar. E aí, claro, a gente vai refinando o prompt ao longo como você vai testando ali, você vai melhorando o prompt. E para a gente finalizar aqui, o que a gente vai fazer é a gente conectar esse cara agora com uma aplicação. E a gente vai conectar com uma aplicação Next.js. Então, a primeira coisa é, eu vou deixar para vocês aí como aqui embaixo o link do repositório do projeto Next.js, que é um projeto ali. Se você não quer conectar, você quer conectar com outra coisa, aqui vocês têm já o projeto completo, aí você pode conectar no WhatsApp, se quiserem também que eu traga como conectar esse projeto no WhatsApp também, comenta aqui embaixo que aí eu posso trazer também mais para frente para vocês, tá? Então vou deixar todo esse projeto aqui para vocês como o repositório aqui embaixo. Vamos lá? Então, primeira coisa, deixa eu abrir aqui o repositório. Então aqui na descrição tem o projeto aqui, o repositório. Basicamente é um repositório muito simples aqui, eu deixei bem comentado para vocês, e também quais são as variáveis ambiente que a gente vai precisar ter aqui, tá? Então, basicamente aqui, a gente vai precisar ter algumas variáveis ambiente e a gente pode subir ele dentro da Vercel, por exemplo. Então, você pode fazer o fork aqui do seu projeto lá na sua conta do GitHub, tá? Como público aí, tá? Então, faz o fork, você pode modificar o projeto, pode aumentar o projeto, não tem problema, tá? E aí, a gente vai vir aqui na Vercel, por exemplo, loga aí na Vercel, então você vem no site da Vercel, cria uma conta aí, gratuita mesmo, e aí eu vou conectar, como eu já estou conectado no GitHub, então vem aqui, conecta no GitHub, se tiver aparecendo o íconezinho, conecta no GitHub, e eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, Chat Auto AI, clicar aqui em Import, e aí basicamente eu preciso passar algumas variáveis ambiente. Environments aqui para a gente colocar as variáveis ambiente, vou adicionar mais uma, e a gente vai colocar aqui então a nossa primeira, vamos lá, eu até deixei aqui para vocês, ó, o .env aqui de exemplo. Então, primeiro, o nome da aplicação. Vou colocar aqui, ó, Next Public Name. Vou colocar aqui Show Car. E vou colocar aqui também o Next N8N Webhook URL, que basicamente aqui, que é a URL do webhook. Ou seja, é o URL que a gente deve mandar para startar a nossa automação.
Ué, Matheus, como assim? Lá na nossa automação, hoje, ela tá como? Ela tá como chat. Só que não é o que eu quero, né? Eu quero iniciar através de um webhook. Então, o que a gente vai fazer é, vou deletar o nosso chat, vou criar aqui mais uma, mas vou pegar aqui um trigger de webhook. Ou seja, outra aplicação vai mandar a mensagem, vai mandar uma requisição HTTP para nossa automação. E aí a gente vai inicializar ela. Então, vou clicar aqui nela. Vou mandar aqui que o método vai ser post. A gente já tem as URLs aqui. Não quero, nesse caso, autenticação. E aí, então, vou conectar aqui com esse cara. Antes de eu conectar, até para a gente fazer um teste aqui, a gente pode fazer um teste aqui, ó. Vou pegar aqui, vou salvar e eu vou clicar aqui em publicar. Publicar, né? Ou ativar o nosso fluxo. Ativa o seu fluxo aí. Beleza, não quero isso aqui. Pode ignorar tudo isso aqui. Perfeito. Ativei o nosso fluxo aqui. Então, agora, eu vou usar aqui o Postman. Pode criar sua conta lá no site do Postman. É um site gratuito lá para você enviar requisições HTTP. Então, vem aqui no nosso Workspaces e cria sua conta lá, gratuito, tá? Coloca gratuito lá, tem um plano gratuito. Mas tem vários, tem o Insomnia, tem vários aí que dá pra gente fazer requisição HTTP. Mas, basicamente, eu vou criar aqui uma nova requisição, ó. Vou criar aqui em aulas mesmo. Nova requisição. Eu vou colocar aqui que o nome vai ser mensagem para o agente de A. Eu vou colocar que o tipo vai ser post. Vamos lá no nosso agente aqui, ó. Clica nele, URL de teste, copia a URL de teste, volta aqui, cola sua URL de teste, e aí a gente vai enviar dentro do body um raw do tipo JSON, e aí eu quero enviar o quê? A gente vai enviar aqui, ó, abre e fecha chaves, eu dar um zoom aqui, eu vou enviar, por exemplo, aqui o nosso phone, que é o telefone, por exemplo, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? E aí eu preciso enviar também o que mais? Preciso enviar aqui, ó, vírgula, session ID, colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuidado com a vírgula, cuidado com o jeito que você escreve aí, vírgula de novo. Eu preciso enviar também o nosso message ID, então phone, session ID, message ID, acho que era só isso, deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente precisa. Session ID, do jeito que a gente escreveu aqui, phone, message ID, e a message, obviamente, né? Falta a message aqui. Então, message ID, cuidado com a escrita, vírgula, e aí a message também. Cuidado com a escrita lá, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Message aqui, mesmo nome desses campos. E aí vou colocar aqui, por exemplo, tem algum Onyx. Beleza, então essa é a mensagem, tá? Então agora como que a gente vai testar? A gente vai vir aqui no nosso fluxo, vou voltar aqui no nosso webhook, clica aqui, ó, para ele ouvir o teste, volta lá para o nosso cara e eu vou vir aqui e vou enviar. Olha que massa. Enviou o nosso teste. Lá no nosso agente de A, agora a gente recebe aqui no fluxo, ó, recebemos aqui. Então, outra aplicação pode comunicar com a minha aplicação via requisição HTTP através de um webhook. Então, o webhook tem uma URL que quando alguém mandar ele dentro da minha URL, a gente vai receber esses parâmetros. Então, como a gente enviou via requisição HTTP para a URL do tipo post, com esses parâmetros, cuidado com a escrita aqui, não pode ter vírgula aqui no final, tá? O último dado não pode ter vírgula, do tipo post. Então, a gente mandou esses dados, nosso agente, ó, recebeu, ó, dentro do body, recebeu o phone, o session, message, o message ID, então tá tudo aqui. Agora é só a gente distribuir, ó. Vou conectar com o normalizar. Aqui no normalizar, ó, posso clicar aqui, vou só atribuir agora, porque antes estava fixo, né? Então tira daqui. Vou pegar aqui do nosso body, ó, session ID, cadê, ó? Session ID, cuidado que o I tá maiúsculo, tem que ser do jeito que eu escrevi aqui, ó, com o I maiúsculo, coloca aqui. O telefone, a gente vai receber aqui o do phone. O que mais? Do jeito que a gente escreveu. Message ID, ó, o I é maiúsculo. Aqui também eu mandei, ó, message com o I maiúsculo. Cuidado na escrita aí também. Vou receber aqui, ó. Beleza? E aí o message também, vou pegar aqui que é a mensagem lá que o usuário vai mandar no chat. Perfeito? Tem que ser com esses nomes aqui. Então a gente já recebeu, ó. Se eu vou executar isso aqui, pronto. Agora tudo que a gente recebe do nosso webhook, a gente vai passar para frente. O nosso normalizar passa os parâmetros, Session ID, que a gente recebe, o telefone, a mensagem e o Message ID. Tudo aqui passado, e aí ele starta o nosso fluxo. Vou salvar isso aqui. Então agora, quem controla isso aqui tudo é, de fato, o webhook. Vou clicar aqui em publicar, né? Ativa aí, ó. Publica aí o seu fluxo. Beleza. Agora, então, eu preciso pegar a URL. Agora, quando eu publiquei, eu posso clicar aqui, eu vou pegar a URL de produção, que é a URL que está ativa aí. Então, ó, clica para copiar.
volta lá no nosso projeto que a gente está fazendo deploy, N8N webhook URL, eu colo aqui qual que é o nosso webhook. Beleza? Vamos colocar mais uma. O que mais que a gente precisa? Public URL, vou colocar aqui, ó. Public URL, que é o URL de acessar o nosso site. Como a gente não tem ainda, eu vou pegar aqui e vou colocar uma genérica lá. Vou pegar aqui a genérica, depois a gente vai colocar a real. Vou colocar mais uma. O que mais? Eu preciso da Public Webhook também, que eu ainda não tenho. Então, eu vou pegar aqui e eu vou colocar essa genérica aqui até ele gerar o domínio do meu site. Que a Vercel gera depois, né? Então, não tem como eu fazer agora. Feito isso aqui, então, maravilha. Ó. Nome, webhook URL, que é aquele nosso webhook lá, que a gente pegou lá, aqui, ó, production, copiou. O que mais? Public URL, colocamos. Webhook URL aqui do nosso public, também colocamos. Agora, a gente vai clicar em deploy. Então, a gente vai fazer o deploy do nosso projeto, que aí é o nome que a gente deu aqui. O framework, ele já detectou que é o Next.js, então a gente só aguardar. Como eu falei, isso aqui é opcional daqui para frente, né? Só para você ter aquele projeto chat, a interface completa do projeto. Mas se você não quiser, a gente já tem o nosso agente de IA completo aqui, já temos o subagente, e aí você pode conectar ele com a aplicação que você quiser, seja usando chat, seja usando um webhook também, ou se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que aí eu trago também como conectar num webhook via WhatsApp, também dá pra gente fazer, API do WhatsApp, por exemplo. Maravilha, eu vou aqui em Go to Project, então vou até o projeto aqui. Se eu atualizar aqui, ó, já tenho o meu projeto aqui. E agora ele gerou para mim aqui o meu domínio, tá? Então ele gerou aqui, tá vendo o meu domínio? Ó, se eu clicar aqui, botão direito aqui, ó, botão direito, abrir uma nova guia, ele já tem aqui a nossa página inicial, ó. E ele já tem o meu domínio aqui em cima. Então, ó, vou copiar o meu domínio inicial aqui, ó, meu domínio inicial. Beleza? Vou voltar na Vercel, Settings, vou voltar aqui no nosso variáveis de ambiente, ó. Cadê? Opa, Environment, aqui, ó. E aí a gente vai atualizar, né? Vamos atualizar aqui, deixa eu clicar para mostrar nossas variáveis. Aonde a gente tinha localhost aqui, ó. Vou clicar para editar. Eu vou colocar agora a nossa, sem a barrinha no final, a nossa URL real. Clica aqui, Save. E aqui a gente também tinha outra URL, ó. Que era o URL do webhook. Então a gente vai trocar aqui, ó. Aonde era localhost 3000 aqui, ó. Eu vou colar a URL aqui do meu projeto, sem a barrinha, ó. Ficou a URL do meu projeto, /API, /webhook, /N8N. Beleza? Então ficou certinho aqui. Vou salvar isso aqui. Agora que a gente salvou as URLs corretas aqui, tá? A gente vai precisar fazer o quê? Um redeploy. Então a gente vai vir aqui, ó, que é basicamente fazer o deploy de novo, né? Atualizar de novo. Então ele tá até com um erro aqui, não sei porquê. Vou pegar aqui e vou fazer aqui um redeploy nesse último aqui, ó. Redeploy. Beleza? Então, o último aqui é só fazer o redeploy, só aguardar aí enquanto ele está fazendo o redeploy. Beleza, vamos aguardar. Maravilha, então agora ele fez o deploy novamente. Então, se eu clicar aqui, ó, só que ainda não vai estar funcionando, né? Por que que não vai estar funcionando? A gente até consegue começar a inicializar esse fluxo aqui. Só que lá no nosso, se a gente pegar aqui, ó, lá na nossa automação, o nosso interesse aqui, ó, nossa automação de interesse, ele está certinho, já está ativo e publicado, então posso fechar ele aqui. O nosso agente principal, ele até recebe o webhook, né, que a gente passou aqui, que ele recebe o webhook, já passamos lá. Só que quando acaba aqui, ó, tá vendo? Acabou, processou, a gente não falou para onde que ele deve devolver. E lá no nosso sistema que eu deixei para vocês, né, eu coloquei que ele vai sempre devolver através da sua API aqui, ó. Ou seja, a URL do seu projeto, então a URL que ele deu para acessar o seu projeto, a inicial aqui, ó. Vou copiar, vou colocar aqui, ó, um maisinho, HTTP request. Então, ele vai fazer uma requisição para o nosso projeto do tipo post. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Tipo post. A URL, ó, vou colocar aqui, ó, a nossa URL inicial, barra, e aí, API, barra, webhook, barra, N8N. Beleza? Então, barra API, barra webhook, barra N8N. E eu vou falar também que a gente vai mandar aqui, dentro do nosso headers, a gente vai mandar um tipo content, -type, cuidado com minúsculo e maiúsculo, que é do tipo application/JSON, que é do tipo JSON. E dentro do body, a gente tem que mandar o resultado, né? Ou seja, o retorno da nossa API, do nosso agente de IA. Aqui, a gente vai mandar uma propriedade aqui. Vou mandar aqui até escrever um JSON puro aqui, ó. JSON. E eu vou mandar aí, através do JSON, as propriedades, ó. Abre, fecha, mudar para expressão aqui. E aí eu quero mandar algumas propriedades aqui para esse cara. Então, ó, eu vou colocar aqui a propriedade, por exemplo, Session ID, com I maiúsculo. Vou mandar aqui, através do nosso Session ID, eu vou pegar lá, ó, normalizar.
Session ID, vou colocar dentro das aspas duplas aqui, ó. Beleza? Vírgula, vou colocar mais uma aqui, ó. Vou colocar aqui response, e aí aqui vai ser a mensagem que a IA vai gerar. Já vamos colocar. Vírgula, vou dar um tab aqui de novo. Message ID, cuidado na escrita. Fecha aqui aspas duplas, 2 pontos. Abre aspas duplas aqui dentro. E aqui eu coloco o ID da mensagem, que a gente tem aqui também, ó. Message ID. Coloca aqui. E aí, a mensagem aqui do nossa resposta, que é a mensagem que a gente vai devolver, a gente precisa pegar da resposta do nosso agente de IA. Ele sempre devolve, se eu clicar aqui, ó, dentro dessa propriedadezinha chamada output. Então, eu vou pegar aqui e vou arrastar esse output lá dentro. Ó. Pega aqui. Deixa eu trazer para cá. Vou ter que executar ela antes aqui, ó. Executar ela aqui. Para poder chegar aqui, para a gente poder puxar para cá. Então, vamos executar aqui todo o nosso fluxo. Esperar executar aqui. Vou até desconectar aqui para não executar a nossa função aqui. Deixa ele só executar o nosso agente ali. Beleza, deixa ele executar aqui. Como a gente tinha aqui o nosso webhook, né? Vou até dar o pin aqui, ó. Para ele salvar os dados daquele webhook que a gente fez de teste lá. Então, dá o pin aqui. Beleza, deixa ele rodar tudo aqui. Maravilha, deixa ele acabar ali, leva um pouquinho de tempo. Ó, acabou. Agora que ele acabou, vou conectar aqui no nosso HTTP request. Cliquei aqui. Olha lá, temos aqui o output, que é a saída da resposta. E agora sim, clica aqui. Tira aqui essa mensagem que era fixa, né? Então, o response, essa propriedade, o response, a gente vai puxar aqui o output lá para dentro aqui, ó. Beleza? Então, dessa forma. Só que tá vendo que às vezes pode ter quebra de linha, e aí vai ficar quebrado, ó. E aí vai dar erro. Então, sempre essa nossa resposta aqui da nossa IA, eu vou devolver como uma string, como um texto. Então, eu vou copiar isso aqui. JSON, tudo maiúsculo, ponto stringify. Dessa forma. E aí, aqui dentro, eu colo o output da saída. Então, dessa forma, ele converte um texto. E aí, como ele vai converter em um texto, eu não preciso mais, nesse caso, o texto convertido já tem aspas duplas, então não preciso dessas aspas duplas aqui no final. Só cuidado com a vírgula. Ó, cada um tem a vírgula, menos o último que não pode ter vírgula. Colocamos aqui, então, Session ID, a resposta e a Message ID, colocamos aqui. Então, agora, posso fechar. Já colocamos que é do tipo post, colocou a URL correta. Posso salvar e agora sim está completo. Então, a gente recebe a entrada, ou seja, quando que dispara, quando inicializa a nossa automação pela nossa aplicação, pelo sistema web. O sistema web que vai mandar através da URL que a gente colocou lá, a nossa production URL. Então, ele dispara a automação. Quando acabar tudo, ele vai mandar a resposta para essa URL que é do nosso sistema, do tipo post. E aí também vai mandar as propriedades aqui corretas que a gente colocou. Message ID, cuidado com minúsculo e maiúsculo, response e o Session ID. Então agora vamos testar. Vamos pegar aqui, ó, salva, ativa, né, ou publica aqui, ó. Vou publicar aqui o nosso fluxo. Ou salva, ativa o seu fluxo aí. E agora a gente pode testar. Vou voltar na minha aplicação, vou dar aqui um F5. Olha que legal, né? Ele já tem aqui, ó, quando a gente abre a URL da aplicação, já temos aqui. Eu vou logar aqui, vou entrar aqui então como a Ana Caroline, por exemplo. Vou colocar aqui um telefone, vou inventar um telefone aqui, inicializar. Olha que massa, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Maravilha. Vou colocar aqui do lado. Vou aumentar aqui. Então agora eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, aí. Tem algum carro com valor menor que 150 mil reais? Vou colocar 150 mil aqui, né? Tá bom. E aí eu vou enviar a mensagem. Maravilha. Olha lá, ficou certinho, então enviou. Eu coloquei para vocês aqui, a gente pode abrir aqui um inspecionar, que eu deixei para vocês aqui um console para mostrar as respostas aqui, ó. Então ele está enviando lá e aguardando a resposta, ó. Então ele enviou lá, depois vocês podem tirar isso aqui, como é só de teste, né? Vocês podem evoluir o projeto aí. Coloquei os consoles para ficar dando aí para vocês saberem o resultado, tá? Então, basicamente, se a gente voltar no nosso agente aqui e olhar aqui as execuções do nosso agente, olha lá que legal, tá rodando ali o nosso agente. Então, nosso sistema comunicou com o nosso agente de IA e vamos aguardar para ver se ele vai responder para a gente também. Deixa eu fechar isso aqui também. Ver se ele vai responder para a gente. Vou fechar esses dados aqui também, salvar aqui e fechar. Ver se ele vai responder pra gente aqui do lado, né? Então deixa eu colocar aqui do lado, ó, enquanto ele roda ali. E olha que massa, devolveu aqui pra gente já. Devolveu aqui pra mim, ó. Claro, temos várias opções, 150 mil aqui, abaixo de 150 mil, né? Separou 3, coloca o Tracker ali a 135, o Corolla 125, e ele separou. Olha que sensacional isso aqui, né, cara? Muito massa. A gente colocou pra salvar aqui dentro da seção do usuário. Então, se você, por exemplo, fechar o navegador, ó, vou abrir aqui o vou fechar, fechei.
e vou abrir de novo a minha URL do site, ó. Ele já vai manter o histórico ali, tá? Só vai apagar se você abrir em outro navegador, outro site, né? Por exemplo, abrir em outro navegador, aí ele vai pedir, ou em outra aplicação, porque a gente não está usando o banco de dados aqui, né? Daria para implementar como funcionalidade. Então, olha que massa isso aqui, né? Então, cara, sensacional. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, gostei muito do Onyx. Onde é o endereço? Quero ir aí olhar. Eu vou mandar isso aqui e vou enviar aqui. Então, agora a gente vai enviar mais uma vez. Então, olha só que massa. Enviei, quando tá o reloginho, ele ainda não foi enviado, né? Tá enviando, na verdade, ainda, né? Vamos aguardar aqui. Olha lá, deu certinho, então foi enviado. Olha que legal, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, tá rodando a nova comunicação. Vamos olhar a outra que finalizou? Então, a outra que finalizou, ó, a gente recebeu no webhook aqui, a gente recebeu, ó, o Session ID, a mensagem, olha que legal, o Message ID, o telefone. Se a gente olhar aqui, então, ó, ele normalizou, né? Separou os campos aqui, e aí ele passou lá, ó. Olha que massa, né? Então ele passou aqui no nosso buffer de mensagem. Se a gente mandar várias mensagens rápido, né? Ele vai agrupar essas mensagens aqui. O buffer devolveu aqui, ó, a mensagem completa. Então vamos aguardar aqui pra gente finalizar esse vídeo aqui, que, pô, se você chegou até aqui, se você não deu like, aí é brincadeira. Aí você me quebra no meio. Vamos esperar isso aqui pra gente finalizar, que, cara, ficou bizarro isso aqui. E dá pra gente evoluir muito mais, né? Dá pra gente conectar também no WhatsApp, além de deixar aqui no nosso sistema. Então, isso aqui, como já tá hospedado, né? Ou seja, essa URL, ela tá hospedada. Poderia colocar na URL do Instagram, poderia colocar também um domínio, meu, showcar.com, e configurar lá na Vercel. Então, olha que legal. Que legal que curtiu o Onyx. Estamos na Rua X, sujeito dev, centro. Pode vir conhecer sem compromisso. Então, se eu olhar aqui na minha planilha, olha aqui o meu contato. Já temos mais um interessado aqui. Então, dessa forma, agora sim, a gente finaliza aqui todo o nosso projeto, construindo um agente de IA e também integrando, né? Como que a gente consegue integrar? Tanto direto num chat, que é o nosso chat do N8N, quanto também a gente consegue integrar diretamente com qualquer aplicação. E aquele adendo aqui, né? Se você quer aprender, dominar automação ou programação desde o extremo zero, o link tá aqui embaixo, tanto do Full Stack Pro, para você que quer dominar a programação, quanto também da comunidade Automate, que é para você que quer criar aí automações desde o zero, e aí, claro, destrinchando passo a passo aí para você dominar desde a automação para agenda de clínica, para você criar também automações que são profissionais. Fechou? Então os links estão aqui embaixo. Te vejo aí no próximo vídeo. Comenta aí o que você quer ver aqui no canal.